Então vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor do verso 1 até o verso 13. Uma última oportunidade, irmãos, em que eu estive aqui ocupando o púlpito, nós tratamos do capítulo 1 e nós estudávamos a respeito da promessa da vinda do Espírito Santo que inauguraria a igreja e a comissionaria para realizar na terra aquilo que o Senhor Deus havia determinado ao longo de toda a progressão escriturística. Agora no capítulo 2 nós temos finalmente o cumprimento dessa promessa. E nós vamos estudar hoje à noite não apenas o Pentecostes, mas também a importância do Espírito Santo para a igreja. O Espírito Santo que a inaugura, o Espírito Santo que a comissiona, o Espírito Santo que a capacita, o Espírito Santo que a impulsiona a implementar na terra os valores do reino de Deus de modo a expandi-lo. Sem o Espírito Santo nada de bom acontece, mas no poder do Espírito Santo todas as coisas são possíveis. E é justamente disso que a igreja precisa para que ela se torne cada vez mais importante sobre a face da terra. O poder do alto, a igreja precisa da presença do Espírito Santo. O texto nos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eles estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Macedônia, ou melhor, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que isso significa? Outros, porém, zombavam e diziam: na verdade, esses homens estão embriagados. Amém? Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e nós rogamos o teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor nos ensine aquilo que o teu Espírito quis nos informar por meio desse texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Ajuda também aqueles que se encontram em casa para que eles possam se concentrar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos pensar um pouco hoje à noite acerca do Pentecostes e da importância do Espírito Santo para a igreja. Uma primeira informação que eu gostaria de destacar para vocês é que o Espírito Santo inaugura e comissiona a igreja do Senhor. Só há igreja porque há a presença do Espírito Santo. No momento em que a igreja for destituída dessa presença, seja porque ela passa a pregar um evangelho espúrio, seja porque ela tomou um outro caminho diverso daquele que for escolhido pelo Senhor, nesse momento ela deixará de ser igreja e passará a ser qualquer outra coisa, uma escola, uma ONG, um grupo de pessoas que procuram ajudar outras pessoas, que possuem um ideal espiritual, enfim, menos igreja. Porque a igreja é a comunidade daqueles que foram comprados pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário e que passam a ser a habitação do Espírito Santo. É isso que nos distingue. Nós não nos distinguimos pelas placas que estão sobre a frente dos nossos prédios e que nos organizam administrativamente falando, porque quando muito essas placas, elas meramente informam o nosso regime de governo, se episcopal, se presbiteral, se qualquer um outro, mas o que de fato nos define como igreja é a prerrogativa que nós temos em detrimento a todos os demais seres humanos que ainda não compreenderam o Evangelho, de sermos a habitação do Espírito Santo, e por isso nós somos igreja.
E quanto a este último fim, estas placas, se bem que são muito importantes, elas perdem a sua razão de ser, porque no céu só habitarão aqueles que foram comprados por Cristo Jesus e que foram habitados pelo Espírito Santo sobre a face da terra, e não aqueles que foram organizados por esta ou por aquela instituição administrativa. Portanto, é disso que nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo que nos comissiona a expandir o reino de Deus e a manifestar a sua glória até os confins da terra. E essa promessa da vinda do Espírito Santo para a igreja é uma promessa que acompanha a nossa tradição cristã desde a época do Antigo Testamento. Perceba, por exemplo, essa promessa sobre a ótica do profeta Joel, que é tido como profeta do Espírito Santo. Falando a respeito do evento que aconteceria em Atos capítulo 2, ele escreveu assim, Joel capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Portanto, perceba que o Espírito Santo, ele é para todo o gênero humano. De todos os povos, tribos, línguas e nações, pessoas foram compradas pelo Senhor Jesus para passarem a ser igreja, para ser morada do Espírito Santo. Isso não tem a ver com o nosso sobrenome, com a robustez da nossa conta bancária, com os meios sociais que nós frequentamos. Isso tem a ver com a graça, que nos alcança sem que nós venhamos a merecer e que nos permite se apropriar da mensagem do Evangelho tão somente por meio da fé, não levando em consideração absolutamente nada que nós pudéssemos oferecer. E é justamente quanto a esta última prerrogativa que as palavras do próprio Senhor Jesus nos ensinam assim. João, capítulo 14, agora nós vamos analisar o Novo Testamento, onde a partir do versículo 16 ele diz, palavras do próprio Todo-Poderoso, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Mais à frente, ainda no Evangelho de João, só que agora, no capítulo 16, a partir do versículo 7, mais uma vez Jesus nos fala a respeito dessa promessa para todos os povos que habitam sobre a face da terra. E ele nos diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Então vem o versículo 14, que é fundamental para a nossa relação com o Espírito Santo. E o verso diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Se você fizer uma pesquisa com base em todos os mais festejados catecismos da igreja evangélica, da igreja protestante, desde o século XVII até os dias atuais, você vai perceber que a missão principal do Espírito Santo é apontar para o Filho. A missão principal do Espírito Santo é glorificar o Filho. Às vezes as pessoas privilegiam muito mais os dons que nós recebemos para glorificar a Jesus. E as pessoas se ufanam porque falam em línguas, ou porque interpretam, ou porque Deus nos concede sonhos e visões, isso é maravilhoso, mas não é a razão última do Espírito Santo. A missão principal do Espírito Santo é glorificar a pessoa do Filho, é por isso que todo aquele que compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada é um missionário em potencial. Porque a razão de ser da sua existência sobre a face da terra, o que faz o seu coração pulsar, o que permite que os seus pulmões agora estejam cheios de ar, é a missão que ele recebeu de apontar para a pessoa do Filho. Porque o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus à igreja, para que a igreja tivesse melhores condições de conhecer o Filho, e por meio desse conhecimento glorificá-lo. Tudo mais é acessório, irmãos. Ferramentas que o Espírito Santo nos confere, para que nós venhamos a contemplar Jesus em toda a sua exuberância, e glorificar o seu nome da maneira como deve ser glorificado. É por causa disso que Jesus foi taxativo no que diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Jesus nos ensina que a igreja só estaria apta a iniciar a sua missão sobre a face da terra quando essa promessa fosse finalmente cumprida. E é algo que nós estudamos na última oportunidade que eu tive de pregar aqui. Nós analisávamos o texto de Lucas capítulo 24, por exemplo. No versículo 49, o que Jesus nos ensina? Palavras dele, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, leia-se,
Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus tinha uma preocupação, qual seria? Durante 40 dias, nós já estudamos isso, Jesus apareceu em corpo glorificado, não apenas para o colégio apostólico, mas para um grupo enorme de discípulos, por 40 dias. Qual o objetivo de Jesus? Em primeiro lugar, por óbvio, seria provar o fato da sua ressurreição. Ao terceiro dia, naquele domingo maravilhoso, Jesus ressuscitou. Mas para que os discípulos percebessem a beleza da sua ressurreição, ele teve aqueles contatos maravilhosos com ele. Será que vocês não lembram do contato em especial que ele teve com o Tomé? O Tomé, assim como qualquer de nós, estava ressabiado de que a promessa não era real. Muita coisa acontecia na mente e no coração do Tomé. E eu creio que muito mais numa prova de fé do que necessariamente de incredulidade, como ele é taxado, ele diz assim: isso é tão importante que se eu não colocar o meu dedo na marca que há deixada pelos cravos, e se eu não tocar no buraco que ficou pelo fato do soldado tê-lo transfixado com aquela lança, de maneira nenhuma eu acreditarei. E Jesus tem um encontro com ele, assim como teve um encontro conosco no momento em que nós compreendemos o Evangelho. E ele convida Tomé a provar historicamente que de fato ele havia ressuscitado. Tomé, por favor, se aproxime, toque aqui na marca que ficaram nas minhas mãos. Achega-te o dedo e toca no meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas creia que de fato a ressurreição é real. A partir desse momento nós temos um outro Tomé. As escrituras não tratam mais de Tomé especificamente, mas quando você lê a história eclesiástica, o homem se tornou um revolucionário da fé. Ele passou a pregar a Jesus a plenos pulmões, não temendo a nada, tampouco a ninguém, porque o poder da ressurreição propiciou essa novidade de vida para o Tomé. Mas Jesus sabia que com toda a motivação do mundo, mesmo tendo o coração em chamas, nem Tomé, tampouco qualquer outro, teria condições suficientes de pregar o reino sem o Espírito Santo. Por quê? Porque motivação nós temos hoje, mas talvez nós não temos amanhã. Porque vontade de fazer, às vezes nós temos hoje, mas não temos amanhã. Quantos irmãos não chegam para o pastor, recebendo o departamento e falam assim: pastor, agora a coisa vai andar, agora a coisa vai acontecer. Aí 2 meses depois o irmão abandona, o irmão deixa. N coisas podem acontecer, nós somos seres humanos. Por quê, irmãos? Porque começar é fácil. Quantas pessoas não começaram com você nos seus primeiros anos no Evangelho? Quantas pessoas não diziam para você que seria um novo Charles Spurgeon da nossa geração? Um novo Ronaldo Lidório, quem sabe, no âmbito das missões modernas? São as pessoas que ficaram pelo caminho. Porque sem o poder do Espírito Santo não dá, irmãos. Haverão as noites escuras da alma, como diria o Martinho Lutero, as manhãs em que os pássaros parecem não cantar, momentos em que nós achamos que não somos amados, ou que as pessoas não investem em nós, ou que o pastor não nos percebe. E enquanto seres humanos, a nossa tendência natural, irmãos, é querer parar. Ou você é diferente dos demais? Quando eu estou magoado, a primeira coisa que eu quero fazer é deixar de vir para a igreja. Se eu tenho responsabilidades, eu já quero entregar. Você é diferente de mim? O que nos faz continuar, irmãos? O poder do Espírito Santo, a graça que trabalha em nós, que nos dá razão para continuar. E Jesus sabia disso. Sem o Espírito Santo vocês podem ter as melhores das intenções. Sem o Espírito Santo vocês podem ter a mais enfática motivação. Sem o Espírito Santo vocês podem até querer doar as suas próprias vidas em razão de mim, mas vocês não terão poder para isso, porque vocês são falhos. Há inúmeras prerrogativas em vocês que não concorrem para a maior glória do meu nome. Então permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai. E na continuação do Evangelho de Lucas, agora no livro de Atos, no texto que a gente leu em nossa última oportunidade, a partir do versículo 4, Jesus reitera aquilo que ele havia dito lá no Evangelho, mas agora na continuação dele, dizendo: e comendo com eles, determinou-lhes, deu-lhes a seguinte ordem: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, a qual eu disse e que vocês de mim ouviram, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Portanto, dentro desse contexto que nós construímos aqui, fica claro que sem o Espírito Santo a igreja não pode realizar absolutamente nada. Você pega um jovem de uma mente brilhante, entrega para ele dos melhores compêndios de teologia que os teólogos já puderam escrever, coloca aquele rapaz para estudar. Depois que ele possui um vocabulário rebuscado, uma mente iluminada pela teologia, coloca esse homem no púlpito. Ele vai dar uma aula de teologia fantástica.
As pessoas vão se maravilhar com a maneira com a qual ele caminha com desenvoltura pelos corredores do saber teológico. Mas os cegos vão continuar cegos. E os coxos, coxos. E aqueles que estão aprisionados pelas correntes eternais de Satanás vão permanecer presos. Sabe por quê? Porque palavras bonitas só possuem o poder de falar as nossas mentes. O único que tem poder de transformar o nosso coração é o Espírito Santo. É por isso, irmãos, que nós não podemos confundir as ferramentas que nos auxiliam a construir o prédio, o edifício que perfaz a igreja, com a própria igreja. Nós estamos inseridos numa geração em que nós festejamos o saber, a intelectualidade, o falar bem, a retórica, a intrepidez. Isso é fenomenal. Os pregadores precisam disso, mas sobretudo os pregadores precisam de poder. Porque se os pregadores forem destituídos do poder do Espírito Santo, tudo que nós vamos conseguir na igreja é nos tornarmos mais inteligentes. E isso não é suficiente para agradar a Deus, irmãos. Porque há muitas pessoas mais inteligentes que todos nós que aqui estamos nas universidades. E essas pessoas, infelizmente, por não ter um encontro com Jesus ainda, não são cidadãos dos céus. E são alheios aos olhos poderosos do Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho para morrer por nós. Portanto, o Espírito Santo é condição sem a qual a igreja fica inoperante, irrelevante, sem razão de ser. Mas uma vez investida desse poder, nada será capaz de detê-la, porque no poder do Espírito Santo, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. É por isso que no versículo 8 do capítulo 1, Lucas nos escreve assim: mas vocês receberão poder. Esse dínamos do Espírito que nos movimenta, que nos anima, que nos faz sair do ponto A para o ponto B, é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Portanto, nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e aí sim nós daremos testemunho, nós evangelizaremos, nós pregaremos, plantaremos igrejas, nós testemunharemos da ressurreição de Emanuel, não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Perceba, sem o Espírito Santo, não saia de Jerusalém. No poder do Espírito Santo, a nossa paróquia será o mundo. O nosso campo de atuação será o mundo. Nós não alcançamos o mundo inteiro no poder do Evangelho porque essas câmeras transmitem a pregação que nós estamos aqui levando a Deus. Pelo contrário, nós alcançamos todo o mundo porque a nossa adoração gera transformação. E essa transformação possui a autoridade de alcançar vidas até os confins da terra. Porque toda esta autoridade, foi conferida a Ele no momento em que Ele ressuscitou dos mortos. Toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra, portanto, partam, vão, ide por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, ofereçam o Evangelho àqueles que atenderem de maneira afirmativa, estes serão salvos. E nem as portas do inferno podem impedir que isso aconteça. Porque nada pode impedir o marchar da igreja do Deus vivo sobre a face da terra, mas isso só é possível no poder do Espírito Santo que nos comissiona, que nos capacita a fazer a vontade do nosso Rei. É por isso que o cumprimento da promessa do Espírito Santo é tão fundamental para a nossa compreensão do livro de Atos, porque todo o livro de Atos, e bem assim a sua continuação, que é a igreja contemporânea, a igreja militante, só possui razão de ser por conta do Espírito Santo. E o cumprimento dessa promessa, segundo a ótica de Lucas, a inspiração do Espírito, por óbvio, aconteceu assim. Versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Portanto, quando o Pentecostes finalmente se cumpriu, perceba, do dia em que Jesus ressuscitou, domingo de Páscoa, até o Pentecostes, segundo a nossa leitura do Antigo Testamento, há um intervalo de 50 dias. Durante os 40 dias, Jesus apareceu não apenas aos discípulos, mas a um grupo maior de pessoas. Ele as energizou, ele as motivou, aqueceu seus corações, iluminou as suas mentes. Imagine olhar para o Cristo de glória. Nós vamos vê-lo muito em breve, mas naquele contexto histórico era algo assim sensacional. Lembra do contato que Isaías teve com ele no capítulo 6? Deus mostrou um pouco de sua glória para o Isaías. E quando Isaías contemplou aquilo, ele ficou tão apaixonado por tudo que viu, que respondeu assim para Deus: Senhor, envia-me a mim para contemplar e para manifestar e para expandir essa glória até os confins da terra.
Não foi esse o diálogo? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías está lá, maravilhado. Envia a mim, Senhor. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero me ajuntar a essa carruagem. Eu quero acreditar que a mesma coisa aconteceu com os discípulos. Por 40 dias. Então Jesus foi assunto aos céus. Isso é Lucas capítulo 1. Isso é Lucas capítulo 24. Ou melhor, Atos capítulo 1, Lucas capítulo 24. E no intervalo de 10 outros dias, Jesus falou assim: fiquem em Jerusalém orando. E eles obedecem, todos reunidos, orando. Ao cumprir-se os outros 10 dias, perfazendo 40 mais 10, 50 dias, daí o nome Pentecostes, que significa 50, estando todos eles reunidos no mesmo lugar, nós não sabemos que local especificamente, mas nós sabemos que a Maria, que é mãe de João Marcos, que é primo de Barnabé, era uma mulher de posse e possuía um cenáculo, quem sabe semelhante a esse aqui, do tamanho desse, talvez. E os discípulos se reuniam ali para orar. O pastor Augusto, por exemplo, acredita que eles podem ou poderiam estar reunidos ali. Reunidos, orando, obedecendo a Jesus. Versículo 2, até que de repente, perceba, não é a igreja que produz avivamento. Não há um botão em que você aperta e o Espírito vem sobre você, e depois você desliga e você vai viver a sua vida comum, como se nada tivesse acontecido. Algo que, com todo respeito, irmãos, e com todo temor, às vezes nós achamos que acontece nos dias atuais. Pessoas que estão vivendo a sua vida, às vezes não dando a importância devida ao Senhor Jesus, mas no momento que o culto vai começar, parece que um botão espiritual é acionado e a pessoa se torna espiritual de uma hora para outra. E ela pula, e ela canta, e ela fala às vezes até em outras línguas. É uma coisa extraordinária. Aí o culto termina, ao que parece ela aciona mais uma vez o botão e volta para casa. E quando ela volta para casa está o pipoqueiro na praça, e está o garoto na esquina, e a mulher com a vida destruída, e há famílias que não têm razão de ser, e essa pessoa tão espiritual passa por elas e não tem uma palavra para compartilhar. Que poder é esse, irmãos? Que nós oracionamos e ora desacionamos. Eu quero acreditar que quem de fato é cheio com o Espírito Santo proclama a Cristo a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Olha as redes sociais dele, é Cristo. E o que ele compartilha no telefone é Cristo, e as conversas dele são Cristo. Ele pode ser advogado, juiz, promotor, médico, assessor de seja lá quem for, mas ele é conhecido por ser apaixonado por Jesus. Quando você de fato se relaciona com alguém que compreendeu a cruz, não importa quanto dinheiro ele ganha ou qual profissão ele tenha. Quando as pessoas descobrem o que ele faz, além de servir a Jesus, ficam assim, mas puxa vida, ele também é juiz? Nunca imaginei, pensava que ele era pastor. Ah, e ele também é odontólogo? Ah, puxa vida, eu conheço ele na igreja pregando o evangelho. É assim ou não, irmãos? Porque tudo mais é acessório se comparado a Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. E esse, de repente, a que Lucas faz menção é maravilhoso, porque não há esse botão. Nós não acionamos e depois desligamos, pelo contrário. A igreja não produz avivamento. Você não tem autoridade para pintar uma faixa dizendo, sexta-feira é o culto do avivamento, sábado o Espírito vai ser derramado. Você não tem essa autoridade, eu não tenho, nenhum ser humano tem. Só o Deus misericordioso é que concede o Espírito para que a igreja glorifique o nome do Filho. É por isso que, de repente, é óbvio que havia uma expectativa no coração dos discípulos. A promessa era para aquele momento, mas eles não sabiam quando ela aconteceria. Por isso que, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Um detalhe interessante aqui. Não é que Deus mandou um tornado, um furacão, tá bom, irmãos? Lucas nos diz que eles ouviram um som semelhante ao som de um vento muito forte. Aquele teólogo poderoso chamado João Calvino, ele vai dizer que este barulho é semelhante aos sinos que anos atrás convidavam as pessoas para ouvir o evangelho. O barulho que fez com que as pessoas se reunissem para receber a mensagem que viria depois. É por isso, irmãos, que nós não podemos supervalorizar os milagres. Os milagres são importantes. Nós precisamos da intervenção do Espírito em nossas vidas agora. Mas os milagres não são um fim em si mesmo. A coisa mais extraordinária que poderia acontecer, humanamente falando aqui hoje, quem sabe, é se uma pessoa deficiente, por exemplo, fosse curada por Deus aqui. Já imaginou? Se ele não tivesse nem perna, Deus fizesse a perna crescer, isso é uma operação de maravilha. Mas se esse homem, se esta mulher, se esta pessoa que teve a sua perna aqui doada por Deus, não ouvisse o evangelho,
tudo o que esse milagre teria feito por essa pessoa seria lhe permitir caminhar para o inferno com as próprias pernas. Mas quando o evangelho é pregado, a vida é transformada. E eu quero dizer para você que qualquer de nós aqui abriria a mão de uma perna tranquilamente para poder ter a alma na eternidade ao lado de Jesus, sim ou não? Não é isso que o evangelho nos ensina? Se o teu olho te prejudica, abre mão do teu olho. Os milagres são sensacionais, irmãos, mas muito mais importante para nós é justamente aquele que propicia o milagre, que é o Senhor Jesus. Então o vento funciona muito mais como um anúncio da chegada do Espírito Santo, enchendo a casa em que os discípulos estavam, do que como um fenômeno físico que acompanha aquele evento. Versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Apareceram, essa palavra que Lucas usa, tá bom? É a palavra que nós usamos para oftalmologia, oftalmos, é ver com os olhos. Então perceba que não é um fenômeno que acontece na língua dos discípulos, é um fenômeno que acontece nos olhos. As pessoas que estavam ali olhavam para as demais e viam uma chama de fogo sobre as suas cabeças. Uma labareda de fogo, né, como é o termo que nós comumente usamos nos dias atuais, um fenômeno físico, um fenômeno histórico. Portanto, o contexto nos dá a entender que não apenas os 12 discípulos tiveram uma chama de fogo pousada sobre as suas cabeças, mas todos os que estavam ali reunidos, ao que parece cerca de 120 pessoas. E isto fica ainda mais claro quando nós olhamos para a promessa de Joel, ou quando nós olhamos para as palavras de Jesus, e eles nos informam que sobre toda a carne, inclusive sobre os escravos, que eram tidos como meros objetos naquele contexto histórico, o Espírito Santo seria derramado. E por que isso é importante? Porque isso aponta para a oferta democrática do Evangelho. Porque isso nos faz lembrar, irmãos, que as portas da graça estão escancaradas para todos os níveis sociais, para todas as cores de pele, para todas as línguas faladas no mundo, até para aquelas que a Bíblia ainda não foi traduzida. Portanto, o Espírito Santo de Deus será concedido a todos quantos compreenderem a mensagem da cruz, se apropriando dessa mensagem maravilhosa. E as línguas de fogo são um símbolo palpável, histórico, perceptível da presença do Espírito Santo. Ao longo das Escrituras, ele se manifestou várias vezes por meio do fogo, que é um símbolo muito apropriado para ele. Ele se manifestou por meio do fogo para Moisés, na sarça ardente. Ele se manifestou por meio do fogo para Elias, não apenas uma, mas algumas vezes. Portanto, essas línguas, elas eram, na verdade, vistas e não meramente faladas. Nós até entendemos o que os irmãos querem dizer nos dias atuais com línguas como que labaredas de fogo, mas o sinal não foi de fato esse, não foi um sinal falado, pelo contrário, foi um sinal perceptível pelos olhos. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Todos ficaram cheios com o Espírito Santo, e não meramente os apóstolos. Portanto, perceba que no momento em que nós compreendemos a mensagem da cruz e nos apropriamos dela por meio da fé, o Espírito Santo nos é concedido. O Espírito Santo, irmãos, não é para uma elite da igreja. O Espírito Santo não é para um grupo de agraciados que possuem a prerrogativa de pregar o Evangelho, de evangelizar, de fazer missões, coisa nenhuma. O Espírito Santo é para todos que compreenderem a mensagem. E todos estes que compreenderem a mensagem serão equipados com Deus, com ferramentas que lhes darão condições de expandir o reino de Deus e de manifestar a sua glória até os confins da terra. Contudo, existem dons e dons. Há pessoas que possuem uma capacidade maravilhosa dada por Deus de ensinar. São pessoas que possuem dons na área de ensino. E essas pessoas pregam. E essas pessoas ensinam, e é uma coisa maravilhosa. E você vê que o Espírito Santo está atuando ali. Mas há outras pessoas que, por exemplo, receberam o dom da liberalidade. São pessoas abençoadas por Deus com recursos para investir no reino de Deus. E há pessoas que foram abençoadas com o dom da misericórdia. São aqueles que intercedem, que se compadecem. Nós oramos por aqueles que precisam de oração, e todos nós precisamos em último caso, mas há pessoas que são impregnadas de oração, que você olha para aquela pessoa e você sente que ela é uma pessoa que tem uma intimidade tamanha com Deus por meio da oração. É uma capacidade que lhe é dada. Isso não vem de nós, irmãos, é dom de Deus.
E o que eu quero dizer com isso, com os exemplos que mencionei para vocês, que não há ninguém dentro desta igreja ou de qualquer uma outra igreja que seja inútil, que não tenha condições de contribuir, que não tenha condições de somar. Todos nós aqui, irmãos, estamos imbuídos de uma missão. Não se engane, você não está passeando sobre a terra. Seu coração só permanece pulsando da forma como está, porque aquilo que Jesus te confiou ainda não se exauriu, ainda não chegou ao fim. Mas no momento em que a sua missão se concretizar, meu irmão, eu espero com toda a força do meu coração que você de fato tenha combatido um bom combate, tenha completado a sua carreira e tenha guardado a fé. Porque você não vai se despedir de ninguém, não vai terminar o que você tenha começado, não vai poder voltar a viver o que você não viveu. Tudo que você vai fazer é voltar para casa, o que vai ser infinitamente melhor. É por isso que Jim Elliot, aquele missionário contemporâneo do Russell Shedd, dizia o seguinte: viva de tal forma que quando o momento da sua morte chegar, você não tenha mais nada a fazer, senão morrer. É dessa maneira que nós precisamos viver para a maior glória do Senhor. E todas aquelas pessoas, por concessão do Espírito Santo, para provar que essa promessa estava acontecendo, perceba, nesse momento histórico em especial, Jesus queria provar que a promessa estava se cumprindo. Não havia televisão, rádio, internet, então as pessoas tinham que ver. Por isso, tantos sinais físicos foram permitidos. Hoje, contudo, se alguém se encontra aqui pela manhã, que ainda não recebeu o Evangelho, mas que pode ser alcançado pelo Espírito Santo hoje, finalmente se render a Jesus, nada disso precisa acontecer. E essa pessoa vai ser cheia com o Espírito Santo da mesma maneira, porque o momento histórico mudou. Os irmãos compreendem isso? Muito bem. Então aquelas pessoas falaram de acordo com o poder do Espírito Santo e da maneira com que o Espírito Santo concedia, e eles falaram as línguas que as pessoas usavam naquele momento. Eram dialetos humanos. Você percebe que eles não precisavam de intérprete. Todas as nações representadas em Jerusalém compreendiam o que os discípulos estavam falando. Essas línguas de Atos capítulo 2 são diferentes das línguas de 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, que, conforme os teólogos costumam dizer, são línguas estáticas, são línguas que não são compreendidas, humanamente falando, e que precisam de interpretação. Há uma discussão, na verdade, quanto a isso, um outro grupo que entende que são línguas, dialetos humanos falados aqui no momento histórico no qual nós estamos inseridos, mas esse não é o nosso ponto, isso vai ficar para um próximo episódio. O que nós queremos atacar aqui? A simbologia que se encontra por trás dessas línguas. E que significa que, no momento em que o Espírito Santo foi concedido, o campo de atuação da igreja passou a ser o mundo inteiro. Essas línguas simbolizavam isso, porque cada uma dessas línguas contribuía para glorificar o nome do Senhor. Perceba que coisa maravilhosa. Não é o homem que encontra a Deus. Pelo contrário, é Deus quem encontra o homem. Nós jamais amaríamos a Deus para depois Ele vir a nos amar. Ele nos amou primeiro. Ele nos encontrou no tremendal de lama que eram as nossas vidas. Quando nós não valíamos absolutamente nada. Quando nem mesmo a nossa família nos amava. Ele nos amou. E a Bíblia prova isso de uma maneira maravilhosa. Por exemplo, vamos imaginar o homem tentando encontrar a Deus. Fato histórico mais plausível aqui, a Torre de Babel. Vamos construir um imenso zigurate, uma imensa torre, e nós vamos nos relacionar cara a cara com o Altíssimo. No que foi que a Torre de Babel deu, irmãos? Qual foi o produto, o resultado da Torre de Babel? Confusão, que se personificou por meio de quê? Da multiplicação das línguas, ninguém entendia mais nada, e o projeto humano de encontrar a Deus por sua própria força ruiu. Agora vem Pentecostes, uma espécie de releitura da Torre de Babel. As línguas que na Torre de Babel confundiram, no evento Pentecostes agora nos une, nos torna um único povo, o povo do Espírito Santo. Porque no Pentecostes não é o homem que procura encontrar a Deus, por meio da sua escada precária, que seria a torre, mas é Deus que dos altos céus envia o seu próprio Filho para propiciar um caminho, de modo que o homem possa se relacionar com Ele. E as muitas línguas significam que este Filho comprou para Deus aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. É por isso que nós adoramos a Deus aqui em Campina Grande, na Paraíba,
no Brasil, mas devemos nos preocupar com tudo que a igreja tem vivido por todas as regiões que se somam para perfazer esse planeta no qual todos nós habitamos. Portanto, todo aquele que verdadeiramente é cheio com o Espírito Santo ama os perdidos e é um missionário em potencial. Ele é obrigado a declarar a quem quer que seja qual a razão da esperança que habita nele. Esse é um ponto. Qual seria o segundo? O poder do Espírito Santo capacitou a igreja a revolucionar o mundo no poder do Evangelho. Percebam, versículo 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Além de Jerusalém ser uma cidade cosmopolita, havia aquilo que os judeus chamavam de santa convocação. O que seria isso? No Antigo Testamento, Deus ordenou que em 3 ocasiões todos os judeus, não importando onde eles estivessem sobre a face da terra, teriam que ir a Jerusalém para adorar ao Senhor. Eram os ajuntamentos solenes. Quais seriam? Tabernáculos, Páscoa e Pentecostes. O Pentecostes estava acontecendo, é por isso que tantas etnias, tantas nações estavam ali representadas. E a casa de Israel privilegiava tudo isso. Portanto, no momento em que eles ouviram o som daquele vento impetuoso, curiosos como eles são, ou como eles eram, e como nós somos, convenhamos, nós somos curiosos, né, irmãos? Acontece alguma coisinha, você já está preocupado ali em saber o que foi. No trânsito, gera logo um engarrafamento. Às vezes acontece ali um acidente pequeno, os carros estão até fora da pista, mas ainda assim é engarrafamento, porque todo mundo que passa quer dar uma paradinha, dar uma conferida, não é? Para ver o que de fato aconteceu. Somos nós, irmãos. Seres humanos, nós somos assim. Pessoas afluíram até o cenáculo. O versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que ficou perplexa, porquanto cada pessoa que ali estava ouvia aqueles 120 discípulos falando a sua própria língua. Este poderoso evento propiciou, irmãos, uma atuação maravilhosa. Por quê? Porque no momento em que as pessoas ouviram aquilo, som como de um vento impetuoso, eles vão até o cenáculo, vem aquelas línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, eles falando dos dialetos das mais variadas nações espalhadas por toda a face da terra. A pergunta que agora não queria calar era: o que isso significa? Você percebe como o evangelho é importante? Tudo isso aqui foi a atuação do Espírito Santo, mas até esse momento, perceba, barulho de vento impetuoso, língua de fogo sobre a cabeça do pessoal. Eles estavam falando dos dialetos mais variados. Até esse momento, sabe quantas pessoas de fato tiveram suas vidas transformadas? Nenhuma. É por isso, irmãos, que nós temos que ter cuidado com as nossas sensações, com os movimentos que nós tanto privilegiamos. Porque às vezes nós privilegiamos tantos movimentos e nos esquecemos que se esses movimentos não produzem transformação de vida, irmãos, nós não vamos chegar a lugar algum. Os eventos, eles devem privilegiar a palavra. Os eventos devem privilegiar o evangelho. A transformação de vidas. O homem tem que se tornar um marido melhor, a esposa tem que se tornar uma mulher melhor. Você tem que honrar os seus filhos têm que te honrar, te respeitar. Senão o poder de Deus não tem se manifestado ali, irmãos. Se você fala em outras línguas e não promete, ou melhor, e não cumpre o que você promete, meu irmão, alguma coisa está errada. Se você interpreta, se você tem sonhos e visões, mas você bate na sua esposa em casa, dá um soco na mesa e diz que quem manda ali é você, alguma coisa está errada, meu irmão. Como esse poder pode ser conciliado se de uma mesma fonte não pode rogar água doce e água salgada? Se pelos frutos nós conheceremos a árvore. Você não é poderoso quando está reunido com seus irmãos da igreja no momento do ajuntamento solene. Você é poderoso quando leva uma topada e glorifica a Deus. Quando leva uma fechada no trânsito e não xinga. Quando não para em fila dupla. Quando obedece à sinalização. Quando honra e respeita a sua esposa.
quando educa os seus filhos no princípio do Senhor, quando é um bom funcionário na sua empresa, ou um bom patrão para os seus empregados. Quando sozinho, seja onde for, você dá provas de que de fato compreendeu a cruz ensanguentada. Isso é poder, irmãos. Mas às vezes a gente confunde poder com performance, com aquilo que as pessoas observam externamente em nós. Tenham cuidado. Porque há muitas pessoas que são festejadas na terra e não valem 10 centavos no céu. E as pessoas queriam saber o que isso significa, porque esses homens são judeus. Alguns nunca nem frequentaram as famosas escolas de Jerusalém, só conseguem falar o aramaico. E como nós, que somos partos, medos, elamitas, mesopotâmios, judeus, capadócios, originais do Ponto, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e arábios, como nós conseguimos ouvir distintamente esses homens iletrados e indoutos falando no vernáculo, na nossa língua materna? Se você pega um mapa do mundo antigo e procura essas nações, você vai ver que, estrategicamente falando, Lucas parte de Tarsis, que era lá no fim do mundo, para onde Jonas queria fugir, até a região mais ao oriente do mundo, que seria a Arábia. Todos os povos ali representados. E a uma eles diziam o que isso significa. O que nós aprendemos em último caso? Que a igreja é a igreja do Evangelho e não a igreja do movimento. Que a igreja é a igreja do poder do Espírito Santo e não da performance externa. Que é maravilhoso, irmãos, é lindo, eu amo isso, eu privilegio isso, a manifestação dos dons, mas se os dons não se manifestarem de modo a apontar para Cristo, para que o pecador se aproprie da mensagem do Evangelho por meio da fé, isso, irmãos, não vai nos trazer nenhuma mudança. Os irmãos compreendem isso? Que fenômenos maravilhosos estavam acontecendo aqui, mas as pessoas continuavam incautas, indoutas, sem conseguir discernir, espiritualmente falando, a mão direita da esquerda, e o Espírito estava atuando de uma maneira maravilhosa. Talvez, à exceção desse momento, nenhuma outra reunião tenha congregado tantos fenômenos preciosos como essa aqui. Mas até que o Evangelho viesse a ser pregado, as pessoas continuavam em trevas. É por isso que nós precisamos privilegiar o Evangelho. O Martinho Lutero chegou a uma compreensão tão bela disso que eu estou tratando com vocês aqui, que em dado momento ele disse assim para Deus: Senhor, eu não quero mais sonhos, nem visões, manifestações espirituais, o Senhor não tem que me enviar mais nenhum anjo, dá-me tão somente o Evangelho. Não é que com isso ele estava desprivilegiando esses fenômenos que são maravilhosos, perceba, eu amo tudo isso e creio em tudo isso, igualzinho a vocês, mas sem o Evangelho, irmãos, vai acontecer como acontece por aí. O cara está pregando, no meio da exposição ele diz: irmãos, Deus mandou o anjo, eu estou vendo ele ali. Se Deus manda o anjo, irmãos, é porque uma coisa extraordinária vai acontecer, sim ou não? Aí o anjo vem, participa do culto, termina a pregação, o pastor dá a bênção apostólica, ao que parece que o anjo deve voltar para o céu, né? E você fica se perguntando, afinal de contas, Deus mandou esse anjo para quê? Será que o culto foi tão poderoso que o anjo deixou a presença de Deus para vir participar daquele culto em especial? Então perceba que todo culto tem que ser racional, irmãos, tem que passar pelo crivo da mente. Nós precisamos nos apropriar da adoração. Ela tem que fazer parte de nós, transformar o nosso meio, trabalhar o nosso caráter, nos tornar pessoas melhores. Se isso não acontece, meu irmão, é tempo de procurar uma nova igreja, porque você não está sendo bem orientado. O que é que está acontecendo? Todos estavam perplexos, se perguntando uns aos outros, o que isso significa? E aí vem o versículo 13, que na minha opinião, ele vem como que a cereja do bolo para isso que eu estou querendo dizer para vocês, que nós precisamos de compreensão. Aparece alguém lá, percebam, isso é Pentecostes, inauguração da igreja, aparece lá um abençoado e fala assim: sabe o que é que está acontecendo aí? Está todo mundo embriagado. Um dos fenômenos mais sublimes e belos da história da igreja. E alguém estava achando que, na verdade, os discípulos estavam embriagados. Irmãos, isso não é, entre aspas, um privilégio só desse momento histórico, não.
Há pessoas hoje que frequentam igrejas que se dizem evangélicas há muitos anos. Vai fazer uma entrevista com ele. Não sabe de nada, irmãos. Não é que você tem que ser intelectual para entrar no céu, mas você tem que saber o mínimo para regenerar sua alma. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo só reúne condições, e olha que ele é uma das pessoas da Trindade Santíssima. O Espírito Santo só reúne condições de lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo à luz do Evangelho. Se você frequentar uma igreja toda a sua vida sem, contudo, ouvir o genuíno Evangelho, você nunca vai ter um contato real com ele e vai permanecer em trevas. Vai fazer uma entrevista com algumas pessoas que frequentam alguns arraiais por aí. Não se relacionam com ele, não porque não amam nem o privilegiem, mas porque infelizmente não o conhecem. Estão equivocados e permanecem em trevas, infelizmente. Por mais chocante que isso pareça, é a mais dura verdade, e ela precisa ser dita. O que acontece, portanto? Lembra de Pedro? Pedrão, o intrépido Galileu, homem da espada, mas que teve medo da serva do sumo sacerdote, dos demais criados, negou Jesus 3 vezes. Esse Pedro, quando finalmente foi cheio do poder do Espírito Santo, uma coisa aconteceu. Sabe por quê? Porque, ao que parece, no momento em que ele se levanta, do verso 14 até o verso 41, ele não se encontrava mais no cenáculo, mas no ambiente público. O Augusto Nicodemos quer acreditar que nesse momento eles já estavam em uma das portas do templo, quem sabe na Formosa, onde eles gostavam de se reunir. Uma multidão de pessoas reunidas, desde sacerdotes até alguns altos oficiais romanos. Os grandes inimigos da igreja do momento histórico da época. E Pedro, que teve medo daquela mocinha que trabalhava para o sumo sacerdote, de repente se coloca de pé. Já imaginou? Nunca frequentou seminário. Não sabia quaisquer dessas doutrinas que só seriam cunhadas depois. Soteriologia, amartiologia, essas logias que nós amamos nos seminários, não é? Mas ele se levanta no versículo 14. Os 11 estavam junto com eles, e ele ergue a voz, advertindo nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém: tomai conhecimento disso, é pregar, irmãos, é esclarecer para o povo aquilo que a Bíblia está nos ensinando, nem mais nem menos. Não é opinar, não é dar uma sugestão. Pedro não se levanta dizendo: irmãos, na minha opinião, o que aconteceu aqui foi mais ou menos isso. Não, Pedro está dizendo: tomem conhecimento, passe pelo crivo da mente de vocês, compreendam, entendam que o que aconteceu aqui foi o cumprimento de uma promessa que havia sido nos feita há muitos séculos atrás e que hoje se cumpre para provar a vocês, autoridades de Jerusalém, e a todos os demais que aqui se encontram, que aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Que coisa extraordinária! Na minha humilde opinião, esse é o maior de todos os milagres. Porque quando isso acontece, e Pedro prega do verso 15 até o verso 36, falando a respeito da poderosa promessa que nos havia sido feita, do verso 15 ao verso 21, dizendo que Jesus, sendo comprovadamente Filho de Deus, por meio de prodígios e milagres, foi morto pelas autoridades de Israel, verso 22 e 23, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, verso 25 a 28, e que esta profecia de Davi agora se cumpria na ressurreição do Senhor. Ele fazia menção ao Salmo 110, do verso 29 até o verso 35, e ele aplica a sua mensagem, aplica o seu sermão. Esse seria o quinto ponto da mensagem de Pedro, dizendo que é esse Jesus que eles haviam crucificado, Deus havia feito Senhor e Cristo. Versículo 36. Você quer ouvir uma pregação extraordinária? Vai ler essa pregação aqui. Irmãos, convenhamos, para nós, nos dias atuais, é relativamente fácil. Nós temos os pregadores, quem sabe, mais poderosos que o mundo já viu na atualidade. São homens que receberam um chamado tão especial da parte do Senhor que eles se levantam na frente de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas e parece que eles estão pregando para os filhos no culto familiar. Isso não é poderoso? Os livros mais robustos estão à nossa disposição. Nós temos aplicativos de Bíblia hoje. Há um em especial que Deus tem me dado a oportunidade de usar. Irmãos, às vezes eu fico constrangido. É uma coisa extraordinária. Você aperta numa palavra
e tudo que existe dessa palavra na Bíblia está mostrado ali para você, e onde ela aparece, em qual contexto, quem disse, como foi aplicado. E às vezes eu fico perguntando, Deus, onde é que o Senhor quer chegar com isso? Porque se o Senhor me der um negócio desse, eu tenho que ser um pregador sensacional. Tomara que eu esteja correspondendo à altura de uma ferramenta como essa. Você não se sente assim nessa geração? Os alunos do Lutero chegavam para ele e perguntavam assim: por que quando você vai pregar no Antigo Testamento você leva a Bíblia em hebraico e quando vai pregar no Novo Testamento leva a Bíblia em grego? Porque você se doa ao ponto de ser fluente nessas línguas que já morreram há tanto tempo. Aí o Lutero, no século XVI, vai responder assim para os alunos da universidade dele: é que hoje em dia é tão fácil aprender que eu me sinto constrangido de não saber. Já imaginou? Então aqui nós temos um exemplo maravilhoso de como alguém pode pregar no poder do Espírito Santo. Qual o produto disso? Qual o resultado? Quando Pedro termina de pregar, versículo 37 do capítulo 2, as pessoas que ouviram aquela pregação com o coração compungido, essa palavra compungir, ela vem de um termo que significa ter o coração transfixado por uma estaca. Olha a sensação, com o coração quebrado, humilhado, reconhecendo que apenas Jesus é Senhor. Essas pessoas se aproximam de Pedro e perguntam assim: e nós, irmão, o que nós faremos? Há esperança para nós. Olha como o evangelho é lindo, irmãos. Se as pessoas tivessem ouvido o barulho como de um vento, visto as línguas como de fogo, ouvido as línguas estrangeiras, e isso aqui não tivesse acontecido, elas iam voltar para casa da mesma forma, não se enganem. Mas quando o evangelho foi pregado, tudo aquilo fez sentido. E elas queriam aquilo para a sua realidade também. Esse mesmo poder, essa novidade de vida. E elas perguntam para Pedro: para nós, a esperança, a solução. E Pedro responde de uma maneira maravilhosa: é claro que há. Versículo 38. 3 coisas vocês precisam fazer. Em primeiro lugar, arrependam-se dos seus pecados. Em segundo lugar, creiam no Senhor Jesus. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, tenham acesso à família de Deus, recebendo o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa, esse versículo 39, irmãos, a gente deveria colocar numa moldura na sala de casa. Na sala de estar, para olhar para ele assim todo dia. Porque para vós outros é a promessa, é para os vossos filhos. Já imaginou se na Bíblia tivesse assim: quem tem o sobrenome Silva, Santos, Lopes, Nascimento, não faz parte disso aqui? Já imaginou? Já imaginou se houvesse algum versículo na Bíblia que nos proibisse de falar para os nossos filhos, ou para os nossos pais, ou para familiares, ou para vizinhos: louvado seja o nome do Senhor que não há. O mais miserável ser humano que habita sobre a face da terra, se esta pessoa abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 39, este miserável vai ver que esta promessa também é para ele. Assim como o mais milionário que esse mundo já viu. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe. Pedro se referia à igreja que ainda haveria de surgir sobre a face da terra. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então essa é a nossa promessa, irmãos. E nós precisamos nos apropriar dela. Nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos, irmãos, desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos crescer em graça. Mas, sobretudo, irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer a obra dele. Nós precisamos dessa promessa. Então, se há muito tempo você não lembra de orar para que Deus lhe dê poder, volte a orar. Para que Deus lhe dê graça, coragem e intrepidez. Para que o Espírito Santo lubrifique as engrenagens da sua mente quando você estiver atuando. Porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui que já teve a oportunidade de pregar, de evangelizar, de dar uma aula no grupo familiar, já passou pela experiência que eu vou narrar aqui. Você se preparou, leu tudo que tinha que ler, o esboço está prontinho, mas às vezes você deixa a desejar no aspecto espiritual, no rogo, no choro, na luta com Deus no lugar secreto. E é o que acontece, o vocabulário tem dia,
o esboço está em dia, você acha que aquela reunião vai ser um fenômeno. E, infelizmente, pelo menos na sua opinião, nada acontece. Você não desenvolve, você não deslancha. A gente costuma dizer assim, não fluiu. Por quê? É porque você desaprendeu. O Espírito Santo furtou da sua mente tudo aquilo que você havia aprendido. Coisa nenhuma, ele não precisa disso. Na minha humilde opinião, o que faltou é a graça, que faz com que a unção do Espírito lubrifique as engrenagens da nossa mente, para que a coisa possa fluir. Quando isso acontece, você está aqui expondo uma sentença para a igreja, falando sem errar uma palavra, sem nenhum trava-língua, com todo o poder do alto. E enquanto você está nessa frase, você já está pensando na quinta ou sexta frase que você vai dizer, já formulando as palavras. Charles Spurgeon dizia assim, eu sei que eu estou bem com meu Deus quando eu estou dizendo uma coisa, já estou pensando na oitava coisa que eu vou dizer lá na frente. Isso não é fantástico, irmãos? Isso é o poder de Deus. E quando você desce da plataforma, do banco de praça, sai da sala onde você estava reunido naquele grupo familiar, as pessoas param por um segundo e falam assim, esse Jesus é extraordinário. O meu Deus falou comigo. Isso é maravilhoso. Isso é o poder do Espírito Santo. Amém? 3 pontos. A chegada do Espírito Santo inaugura a igreja. A presença do Espírito Santo comissiona a igreja. E o poder do Espírito Santo capacita a igreja. Quando isso acontece, a gente pode sair de Jerusalém, porque tudo vai dar certo para a glória de Deus. Amém?